Muito bem, dando continuidade lá no nosso plano de aula, né? No primeiro vídeo. Lembrando que é através do nosso plano de aula que o professor deve fazer uma reflexão detalhada sobre o tema. Por exemplo, eu posso utilizar a história dos 3 porquinhos desde os bebês muito pequenos até a última etapa da educação infantil. Tá, aí vocês me perguntam, mas e o nenê pequenininho, lá de 6 meses, de 1 aninho, vai entender? Sim, porque nós vamos utilizar uma metodologia diferente. Nós vamos utilizar recursos diferentes para elaboração dessa aula. Por exemplo, se eu uso lá na criança maior um avental com os 3 porquinhos para contação de história, essas crianças pequenas eu posso utilizar um objeto, eu posso mostrar para eles os porquinhos, né? Então, é o material que eu vou utilizar, é a forma de como eu vou utilizar é que vai fazer a diferença, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa a gente discute em sala, ok? Então, nós enquanto educador, lá na educação infantil, o professor, ele tem que pensar detalhadamente todo o plano de aula, certo? E identificar ali, por exemplo, pontos onde os alunos possam apresentar a dificuldade e como solucionar esses eventuais problemas. Lembrando que o professor, ele é o mediador. Ele não vai dar a resposta pronta, certo? Então, isso vale desde pequeno. Você vai mediar essa solução de problema que essa criança vier a ter aí. Por exemplo, eu na história dos porquinhos, quando eu falo da casa de palha, né? Palha, por exemplo, é algo assim que uma criança pequena, principalmente essas criadas na cidade, elas não sabem o que é uma palha. Palha de verdade, que eu digo palha de espiga mesmo. Não custa a gente ter uma palha de espiga e mostrar para a criança. E aí, essa criança vai dizer, eu nunca vi isso. E aí cabe você a explicar para ela, certo? Cabe ao professor, ele vai ser mediador para essa criança aprender. Entendeu? Muito bem. Então, na verdade, o plano de aula, ele funciona como um instrumento. E é onde ele vai abordar de forma detalhada as atividades que nós pretendemos executar, certo? Dentro da sala de aula. Então, quando eu falo para vocês que o encaminhamento metodológico precisa ser o passo a passo, eu acho que ainda vocês não entenderam quando a gente fala passo a passo. Vamos lá, a história dos 3 porquinhos. Por exemplo, né? Então, o meu encaminhamento metodológico, inclusive eu estou desenvolvendo um aqui para levar para vocês em sala. Vai ser eu vou fazer ela a partir de um avental. Inclusive eu tenho ele construído, certo? E eu utilizei muito também aí na minha jornada de estágio e também lá na faculdade. E emprestei para muitos professores, inclusive. Então, eu preciso entender que eu tenho que detalhar essa história dos 3 porquinhos. Como eu vou contar? O que eu vou utilizar? De preferência, que a gente utilize